Deus abençoe sua vida de uma maneira sobrenatural. Estamos em Marcos, capítulo de número 10. E a partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: Então, Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele. Segundo o seu costume, ele a ensinar. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou Jesus. E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: Aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério com ela. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro, comete adultério. Alguns traziam crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a minhas criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, limpou-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto o que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta-te uma coisa. Vá, vende tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e se afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com as palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim, pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E na era futura a vida eterna. Contudo, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.
Eles estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e disse-lhes o que haveria de acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios que zombaram dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, porém, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disse: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. E eles responderam: Permite-nos, na tua glória, sentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ser batizado com o batismo que sou batizado? Podemos? Responderam. Jesus lhes disse: Vocês beberão do cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas sentar-se à direita ou à minha esquerda não cabe a mim lhes conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está te chamando. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus. Sua fé te curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus